Vamos lá com mais um podcast da Integra Culture. E hoje a gente trouxe aqui um tema que é bastante polêmico e bastante atual. Eu queria trazer vocês para uma conversa aqui, onde a gente vai articular um tema que é atual, porque ele está super na moda agora, que são os temas do risco psicossocial, que de alguma forma, por toda a revisão que a NR1 passou recentemente, colocou esse tema na agenda das pessoas de forma importante. Mas eu queria trazer aqui, para explorar um pouco a experiência de vocês dois, o quanto vocês percebem a conexão desse tema risco psicossocial com o adoecimento real das pessoas. E como é que o processo de integridade, de alguma forma, pode ser um vetor importante para uma barreira para ajudar a organização a usar o processo de integridade como uma barreira de prevenção para esses adoecimentos. Perfeito? Esse vai ser o tom. Queria que vocês contassem as experiências, as práticas, os conceitos que estão por trás disso. Não tenho dúvida que vai agregar bastante valor aí para a galera que está assistindo esse podcast. Fechado? Odilon, queria começar contigo, cara. Riscos psicossociais e toda essa discussão que a gente está com a NR1 agora, né? Lembrando que a gente fala da nova NR1, mas a NR1 não é nova, né? Não. Ela é bastante antiga. Agora a gente teve, sim, pontos que foram agregados no texto, que foram provocações do ponto de vista risco psicossocial. Você entende, pela tua experiência, cara, isso agregou valor para uma discussão sobre cultura de integridade nas empresas? Está agregando, Júlio. Eu ainda tenho alguns graus de incerteza do quanto que as áreas de integridade já entenderam o poder que elas estão agora na mão de atuação, né? A gente normalmente ligaria mais esse tema à área de saúde, né? E, logicamente, de segurança, mas muito mais, inclusive, a área de saúde. E eu vejo hoje que o tema integridade ele cabe muito bem para essa discussão. Acho que é um reforço muito grande, né, para os programas, né, e também de aprendizado dos programas de integridade, né, que muitas vezes eles precisam ser mais humanizados, mas naquele sentido de humanizados, como a gente conversou em outros momentos, de trazer a pessoa para o centro. Eu acho essa uma definição que você trouxe numa das conversas que nós tivemos, em uma delas que para mim faz muito sentido. Mas o principal, Júlio, é uma visão que a gente pode ter a partir do mapeamento dos riscos psicossociais, de que atuações mais sistêmicas, organizacionais, a empresa hoje ela tem, que pode estar gerando maior saúde no trabalho ou toxicidade. Eu acho que esses são temas importantes para a área de integridade estar atenta. Eu hoje, claramente, né, em todos os processos que a gente pode vir mapear os riscos psicossociais e tudo mais, eu traria uma equipe multidisciplinar, área de saúde, área de segurança, sem dúvida nenhuma, ergonomia quando a empresa tem, a área de integridade, RH juntos, para que essa equipe seja a gestora desse processo. Acho que essas várias visões colaboram muito para isso. E agora um desafio que a empresa tem é compreender o que é dela e o que é do indivíduo. Eu acho que esse é o ponto de atenção que exige de quem vai fazer o mapeamento dos riscos psicossociais para não complicar a gestão dos riscos psicossociais depois, né? A primeira coisa é entender o que é sistêmico, o que é comum para as áreas administrativas. Veja um ganho aqui que eu quero ressaltar. Acho que hoje as áreas administrativas, não importa se é líder ou liderado, padecem de programas de qualidade de vida. Acho que a gente atrela muito as áreas administrativas, algumas ações que envolvem mais a questão de segurança do trabalho do que saúde, e daí quando se atrela a segurança, normalmente a percepção sobre os riscos é menor. Até porque o risco também é diferente, não é menor e nem é diferente. Eu acho que é uma grande chance das áreas administrativas com um programa de integridade que foque também nos riscos psicossociais ter uma atuação bastante potente. E para os líderes? Acho que para os líderes vai fazer uma diferença danada. Todo mundo, a gente escuta muito, né, que os líderes com um pouco de receio, porque agora, de repente, mapeando os riscos psicossociais, podem descobrir ou entender como que eles podem estar influenciando no ambiente menos saudável. Mas eu vejo outro lado também, é como que pro líder fica mais saudável. Como que essa situação pode melhorar para lá. Então eu vejo esse cenário, Júlio. É um cenário que para a integridade abre mais portas ainda. Acho que a atuação precisa ser multidisciplinar, mas cuidar muito com a metodologia para que você não traga um risco para o negócio que não é dele. Aí se eu consigo articular um pouco mais ainda de IRM, de risco do negócio,
com a área de integridade, são áreas que elas têm que ser muito guardiãs desse processo. Questionadoras no sentido não de questionar o resultado, mas de questionar se a metodologia está ok. Porque a partir do momento que eu assumo que eu tenho um risco psicossocial, né, ou seja, que a minha prática organizacional pode estar contribuindo para adoecimento, pode estar contribuindo para um absenteísmo maior, eu também tenho impacto na reputação institucional. É uma declaração, né? E a gente sabe, pelas reuniões que nós fizemos com o Ministério do Trabalho, que é muito melhor que a empresa tenha essa declaração, se caso ela exista, do que ela não saber que isso ocorre. Porque o não saber, a lei não vai perdoar. A regra não vai te perdoar, porque agora você tem que mapear. Então, você tem que ter isso mapeado. Mas, ao mesmo tempo, a área de integridade ela tem que começar a olhar para o mapeamento de riscos psicossociais como algo que impacta na cultura da integridade e também ter uma atuação bastante relevante em relação a esse tema. Bacana, hein? Você trouxe aqui um capítulo até diferente para essa discussão, porque eu tenho visto muita gente da área de segurança, tenho visto muita gente da área de saúde, da área de RH, se reunindo, falando. É natural, por exemplo, a gente participa de eventos constantemente e poucas pessoas da área de integridade estão nesses eventos, né? Então, acho que você está fazendo uma provocação para o mercado aqui fundamental desse olhar da área de integridade para isso. Mas, Daniela, eu acho que aí o Odilon pôs aqui na vitrine para a gente um tema que é importante, né? Ele falou assim, ó, a empresa tem que mapear. Nesses fóruns que eu tenho participado, conversado com muitas empresas, muitas áreas jurídicas acabam me trazendo uma questão que ela é importante e eu queria ouvir tua visão sobre isso. Uma vez que a gente estabelece, faz um mapeamento de riscos psicossociais e a organização identifica que ela pode contribuir com alguns fatores de risco psicossocial para o adoecimento de pessoas, isso não gera uma exposição da empresa do ponto de vista jurídico, legal, que pode deixar a empresa mais frágil? Então, essa pergunta é uma pergunta que ela pode ter duas respostas, vamos dizer assim. Eu vejo com a entrada, quando efetivamente começar a vigorar, né, aquela exigência de que a empresa tem que fazer o PGR e incluir essa questão dos riscos psicossociais, muito embora a empresa possa sim se colocar numa exposição, eu vejo. E no Brasil, infelizmente, a gente reage. Os empresários, infelizmente, ainda reagem. Então, agora passa a ser uma obrigação e aí os empresários eles vão correr atrás. Eu vejo também que isso é um alento, porque as empresas elas estavam gritando por isso, vamos dizer assim. Porque a gente precisa falar sobre isso. Porque estamos falando de pessoas e as pessoas efetivamente estão adoecendo. Então, muito embora seja uma obrigação... E de que forma que a empresa vai lidar com isso? Puxa vida, eu fiz lá um relatório e efetivamente a minha empresa tem os riscos, né? Vamos supor, no próprio projeto da NR1, eles falam de alguns temas, alguns serviços. Então, por exemplo, teleatendimento, banco. Eu não estou generalizando, mas são áreas de atuação que a gente sabe que tem muito mais estresse, que tem muito mais ansiedade, que gera, né, talvez um risco psicossocial muito maior. A essas empresas, elas vão ter que olhar para isso e eu acho que vai ser bom. Por um lado, acho que vai ser bom. A empresa é obrigada, mas eu acho que elas estavam clamando por isso. E aí, sim, uma área de integridade, ela vai fazer muita diferença nessas empresas. Né? Desde que seja feito de uma forma íntegra, né? Eu acho que pode vir a trazer muitos benefícios, porque os colaboradores, infelizmente, estão adoecendo. A gente sabe disso, a gente sabe que a nossa sociedade como um todo está vivendo isso e quando a gente leva para dentro das empresas, isso agora vai gerar, sim, impactos, não só financeiros, né, multas, etc. Vocês mesmos falaram, né, que participaram de reuniões com o Ministério do Trabalho. Isso tudo já é discutido há bastante tempo. A NR1 já existe há muito tempo. Só que agora, infelizmente, ela vai fazer obrigatoriamente, será pauta
dentro das empresas, e as empresas terão sim que mostrar quais são os planos. Então aconteceu, está aqui a tua empresa, um teleatendimento, vamos supor, tem lá o risco de ansiedade, gera risco de ansiedade, no banco talvez depressão, eu não estou aqui generalizando, mas isso é o que eu vivencio na advocacia há muito tempo, a gente sabe, eu já advoguei para esses ramos de atividade, a gente sabe que efetivamente acontece. Então, quando a gente fala de uma integridade, de um programa de integridade, ou um setor de integridade que vem atrelado a este setor que vai, sim, olhar para esses riscos e fazer com que esses riscos eles sejam minorados, qual é o plano da empresa, então, para diminuir? Para diminuir uma ansiedade num teleatendimento, que ali é uma ligação a cada minuto que você tem que atender, de que forma, né? Então, eu sempre gosto de olhar, eu já falei isso aqui, eu olhar a solução e não o problema. Então, quando a gente olha, tem o foco na solução e não no problema, eu acho que a gente tem uma grande chance de fazer com que aquele programa ele seja efetivo. Né? Então, eu acho que se as empresas também tiverem esse viés, como você me perguntou, mas de que forma que as empresas elas não estarão mais expostas, mas que surpresa vai ser a gente olhar um ramo de atividade desse e dizer que o risco psicossocial que ela tem ali é a ansiedade. Ou um outro ramo de atividade que é a depressão dos seus colaboradores. Ou uma doença ocupacional, uma LER, alguma coisa nesse sentido. Né? A gente já sabe, muitas vezes a gente já sabe. Só de olhar para o ramo a gente já sabe. Então, que bom. Eu acho que bom que isso vai acontecer e que, sim, as empresas terão obrigatoriedade de olhar para esses colaboradores e de traçar um plano para saber de que forma que isso vai ser minorado, que isso vai ser minimizado. Né? É engraçado, né, Dani? Porque nós estamos num grupo que está fazendo 28 anos de idade esse ano, né? E todas as empresas que nos procuraram para que a gente, né, venha com a ideia de ajudar na gestão dos riscos psicossociais, nenhuma delas era desse nicho. Então, isso comprova já um pouco dessa... Não que tenha que ser só nós, né? De forma alguma, que é isso. Mas me chamou a atenção, porque eu fiquei pensando, né? Em quais foram os contatos comerciais que a gente já teve, que a gente mandou, que está trabalhando juntos e tal. Nenhuma é desse mercado. Quer dizer, provavelmente o que vai acontecer? Vai ficar mais próximo de maio de 26, vai ter mais correria. E isso, você sabe o que gera para os colaboradores... Você não tem um processo de gestão de riscos psicossociais melhor desenhado. Apreensão. Porque, de repente, vai ter que pegar um questionário que vai ter que ser aplicado, que vai ter que ser respondido, vai ter que fazer uma entrevista. E tudo com essa pressão. Se você já tem um ambiente tóxico e você não tem esse cuidado no planejamento do processo teu de gestão de riscos psicossociais, você só causa mais fatores de riscos psicossociais. Acho que um fato, né? Organizações que têm uma boa governança, desde já, elas estão menos preocupadas, né? Sim. Porque quando você tem uma boa governança, você tem bons registros, análise, capacidade de tomada de decisão e certamente programas que já estão ajudando a minimizar o impacto de alguns riscos psicossociais que fazem parte ali daquele negócio ou que podem fazer parte daquele negócio. Então, o segredo é você ter uma governança bem estruturada, isso ajuda muito, né? Não tenho dúvida. Ô, João, me conta um pouco, cara, pela tua experiência de dia a dia, de já ter ajudado várias organizações em processos de transformação de cultura, tanto de saúde, segurança, integridade. Qual que seria, assim, 2 ou 3 conselhos que você daria para as organizações que estão se preparando para essa questão do risco psicossocial, para como elas gerenciam o adoecimento, como elas gerenciam esses elementos? 3 conselhos que você fala assim, ó, pessoal, foca nisso que vai fazer a diferença. A primeira coisa é estudar, Júlio. Eu acho que hoje a gente carece de conhecer melhor sobre o tema, né? Sobre os fatores psicossociais, fatores de riscos psicossociais, sobre riscos psicossociais. Eu acho que só aqui nessa fala já tem 3 conceitos diferentes que quando a gente escuta, a gente vê todo mundo achando que nós estamos falando das mesmas coisas. Então, acho que o estudar é muito importante. Antes de mais nada, estabelecer isso. A segunda situação, já que a maior parte das empresas tem algum tipo, né, dos clientes que atuam com a gente, mas quem não tem, uma pesquisa de clima de segurança, uma pesquisa de clima organizacional,
Uma pesquisa começa a se apropriar desses resultados com o olhar do que você já conhece e que você está aprendendo sobre fatores de riscos psicossociais. Então, acho que isso é um aprendizado organizacional que a terceira envolva a liderança no processo, desde já. Já começa a reunir com a alta liderança, com a média liderança, para tentar tirar essa nuvem cinza sobre esse tema, né, tornar algo um pouco mais fácil de ser digerido, no sentido de ver quais são os ganhos que eles podem ter a partir do ponto de vista até mesmo, eu sei que parece dicotômico ou antagônico, na verdade, até mesmo em produtividade. E a outra não espera maio do ano que vem. Faça já. Já comece esse processo. Aquilo que a gente fala não tem mais volta, gente. Ah, mas e quem disse que em maio de 26, por ser um ano de eleição, não vai ser postergado? Eu vou falar assim, olha, se você se basear na lei, realmente a tua maturidade em termos de cuidado organizacional e de integridade é muito questionável do ponto de vista de que nível você está. É o nível mais baixo, sem dúvida nenhuma. Então, acho que o convite vamos entrar nessa jornada. Muitos empresários, né, que podem estar nos ouvindo aqui, que estão, às vezes, com receio disso, vai que vai ajudar em um monte de coisa. A gente já tem experiências que demonstram algumas ocorrências, sejam elas em integridade, saúde, segurança, meio ambiente, quebra de equipamento. A partir da melhora do clima, com foco em riscos psicossociais que você tenha, tudo isso melhora. Acho que a gente tem que entender que é um tema muito mais amplo do que uma exposição da empresa, né? Na verdade, se torna uma ampla política de gestão do cuidado organizacional. Legal. Acho que você trouxe aqui um tema que eu até ia provocar a Daniela em relação à maturidade das organizações, né? Então, assim, até aproveitando um pouco dessa linha que o Odilon foi traçando aqui para a gente, desses conselhos, do ponto de vista de maturidade, qual que você acha que tem que ser o foco das empresas hoje de aumento de maturidade para lidar melhor com esse tema de risco psicossocial? Onde é que está aí a chave ou as chaves que as organizações precisam virar para lidar melhor com esse tema, Daniele? Esse tema, como eu falei, as empresas estavam clamando, né? Eu acho que é um tema porque a gente está falando de pessoas. Eu sempre, todos os clientes que chegavam até mim, que chegam até hoje, como envolve, eu sempre lido com reclamatório trabalhista, mas eu sempre gostei de olhar o preventivo. Então, eu acho que olhar o preventivo é justamente olhar para isso aí, né? Então, vocês vão esperar um ano, vão esperar a NR entrar em vigor, essa questão específica, para daí vocês olharem, isso sim já gera uma apreensão por parte dos colaboradores. Então, pensando em maturidade, eu acho que o conselho é justamente esse, é o prevenir. E o prevenir já é o antecipar. Né? Então, os empresários eles precisam entender que isso é uma pauta, essa é uma pauta obrigatória, que a partir do ano que vem vai gerar multa, né? Mas que eles não esperem por isso, que sim, eles entendam que os colaboradores sim estão adoecendo e que daqui para mais um ano, pensa o quão mais doentes eles podem estar, o quão mais doentes a empresa vai estar automaticamente, o quanto de rotatividade isso vai gerar, o quanto de passivo trabalhista isso vai gerar e o impacto para a própria empresa, para a imagem da empresa, que esse é um ativo que muitas vezes não tem volta, né? Então, quando eu falo aqui em telemarketing, a gente já pensa, né, já está estigmatizado. E por que tem que estar estigmatizado? Por que os empresários não olham para isso e não tentam fazer diferente? Tem muitas e muitas e muitas ações que podem ser feitas preventivamente para estes colaboradores. Então, eu acho que, pensando em maturidade, esse olhar preventivo ele é muito essencial no meu modo de entender. Legal. Ou seja, a principal chave que tem que virar é deixar de ser reativo e começar a ser cada vez mais preventivo. Mais preventivo. E aproveitar o nome da empresa aqui, né? Sim. Integra o tema de riscos psicossociais, exatamente. né? Integra o tema riscos psicossociais na tua governança, no teu na tua gestão, no teu dia a dia. A gente fala sempre muito de modelo mental de gestão de riscos.
Tá aí uma excelente oportunidade até para as áreas de RH pensarem como é que estão treinando os seus líderes para colocar esse tema na discussão, né? Recentemente eu visitei 2 empresas, um exemplo que me preocupou muito, onde o tema era um tema baseado no terrorismo, né? Dizendo assim, preparem-se porque agora não sabemos como isso vai ficar, né? E por outro lado, tive a oportunidade de estar numa empresa que trouxe o tema de falando assim, que bacana, gente, vamos ter a oportunidade de cuidar melhor das pessoas, né? E aí trazendo outras perspectivas, outros significados, trazendo o risco psicossocial não como um problema, mas como uma alternativa para ser ainda mais preventivo, como você comentou. Legal, pessoal, acho que é isso, né? A Integra Culture, quando traz esse podcast, quer provocar a gente a sair um pouco daquela linha tradicional de pensamento e pensar que não é só uma questão de cumprir um aspecto legal, mas é de fato cuidar das pessoas de maneira genuína. E isso faz toda a diferença. Obrigado e até um próximo podcast. Até a próxima. Até a próxima.